Olá, estudante! Professor James Barbosa, hoje trazendo uma abordagem sobre logaritmos, tá bom? E como é que esse logaritmo vai aparecer no Enem, professor? A gente fez uma aula anterior envolvendo propriedades, é importante você rever as propriedades de logaritmos, tá bom? Eu vou citar algumas aqui, a gente vai relembrar, mas é importante que você, estudante, esteja atento às nossas aulas aqui no canal, ok? Vamos lá? Vamos trazer algumas dicas legais aqui e também questões voltadas ao Enem. Vamos lá, pessoal? Eu tenho aqui, por exemplo, uma questão, e a gente falou muito sobre isso, sobre a questão de liberação de energia, né? Que a gente envolve também a ideia do abalo sísmico, né? Que são as escalas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no comando da questão, sempre começando por ele, tá bom? Vamos lá? Considere F1 e F2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então ele tem aqui o E1, que é no Japão, e aqui ele tem o E2, que é na China. Quando ele usa a palavra respectivamente, é na ordem estabelecida, ok? Ou seja, primeiro Japão, depois China, o E1 é Japão e o E2 seria a China. Ele quer saber qual a relação entre E1 e E2. Vamos lá, pessoal? Agora que eu sei o que eu estou pedindo, eu vou para o texto, tá bom? Sempre começa pelo comando e depois vai para o texto. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, ou seja, temos um terremoto de magnitude 9 na escala e agora um de 7, sacudiu Suxin, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. Na escala Richter, né? Ele quer que você calcule. E a lei de formação, que vai aparecer para a gente aqui, ó, é um M, né, igual a 2/3 de log, no caso logaritmando E elevado a E0. Ou seja, esse Ezinho aqui representa o quê? O epicentro, é o momento inicial do processo, tá bom? Vamos lá. Sendo o E a energia em kWh liberada pelo terremoto e o E1 uma constante real positiva, considere que E1 e E2 representam as energias liberadas no terremoto. Então, olha só. Se você quer entender como é que é um problema como esse, você vai aplicar aqui propriedades básicas, tá bom? Só que eu tenho dois momentos aqui, e ele quer saber qual a relação entre um e outro. Professor, como é que eu faço isso, professor? Basicamente, você vai trabalhar o quê? A diferença entre 9 pontos na escala e 7 pontos na escala Richter, ok? Que basicamente, falando de forma física, né, do campo da física, aqui você está mexendo com a ideia de dispersão de energia. 9 pontos na escala, para você ter uma noção, gente, ele tirou, né? Ele consegue mexer com o eixo da Terra, né? Então você está falando aí de movimento. Se você, por exemplo, dá um exemplo do que significa isso, um exemplo bem prático. Se você pegar ali uma piscina, jogar uma pedra, ele vai gerar uma onda, né? Ou seja, essa dispersão de energia é essa onda, que a gente conhece ela como movimento, no caso, como algumas ocorreram, alguns desses terremotos aconteceram em terra e outros no oceano, você tem aqui dispersões diferentes, tá bom? Mas imagina aí que um de 9 ele consegue gerar energia para dar 20 voltas na Terra, tá bom? Vamos lá. O que eu tenho aqui no problema? Eu tenho aqui uma relação, primeiro, de 9 pontos na escala. Professor, o que eu faço aqui, professor? Eu vou trabalhar aqui, ó, com 9 pontos na escala, no lugar desse M, eu vou colocar 9, né? Que no caso seria o quê, pessoal? A ideia do movimento, da magnitude. Trabalha meio pelos extremos e eu vou obter 3 vezes 9, que vai dar o quê? Ó? 27. E esse 2 que está aqui, professor, ele não está me explicando? Não está na igualdade? Ele passa dividindo. O que significa? Que o E1, né, que é o primeiro movimento na escala aqui, no caso do Japão, né, de 9 pontos, está para um abalo sísmico zero, log de E1, que é o do Japão, está para o início aqui, né, que a gente chama de constante real positiva, essa igualdade está para 27 sobre 2. Ok? Vamos lá? Feito isso, eu vou olhar agora para o próximo terremoto, que é o E2. Como assim, professor? Agora eu vou olhar para o terremoto ocorrido na China, que é de 7 pontos na escala. Vou trabalhar de novo uma regrinha de 3 aqui, tá bom? Se você não está enxergando direitinho, é como se eu estivesse dispersando assim, ó. Ok? Esse cálculo aqui, ó. Aí eu tenho 3 vezes 7 dá 21, e o 2 que está aqui, ele passa dividindo, ok? Aí vai ficar 21 sobre 2, ok? Agora eu tenho um comparativo entre os dois, ó. Como assim, professor, esse comparativo entre os dois? Eu vou pegar agora o de 27 sobre 2 e vou subtrair de 21 sobre 2. Como é o mesmo denominador, tá vendo? Ó?
que é o 2 aqui, ó, eu vou só subtrair o numerador. Ou seja, 27 menos 21 vai dar 6. Nesse caso, nessa subtração, qual o resultado que eu vou obter? Ó? 3, que é a razão entre um e outro. Vamos lá? Nesse momento agora eu tenho o quê? Eu tenho uma relação matemática, ok? Lembrando que toda vez que eu abro um logaritmo, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Que eu abro um logaritmo num B qualquer, ele não aparece aqui nada, tá vendo? Aqui nesse cantinho não aparece nada, eu posso deduzir que essa base aqui, ó, ela vale 10, tá bom? Ou seja, eu tenho essa relação matemática aqui, ó. Neste caso aqui, ó, da função, como a base é 10, esse 10 passa como? Passa como base e quem está lá vira o que dele? Ó? Expoente. Ou seja, quem ficou? Japão e China, né? Ou seja, E1 e E2. Japão e China, ou seja, E1 e E2, que é a razão entre os dois, elevado a 10. Ok, pessoal? Olha como é que fica agora essa relação. Professor, o que eu tenho aqui de fato? Eu vou ter aqui uma expressão do tipo E1 sobre E2 na fração, tudo isso elevado igual a 10 elevado a 3. Trabalho aqui, ó, meio pelos extremos, e a minha relação vai ficar assim, gente. E2 vezes 10, ó como é que ela fica aqui, ó, exposta, tá bom? A alternativa que vai corresponder esse valor é a alternativa letra C, de casa, ok? Uma questãozinha aí bem legal para vocês, que o Enem cobrou em 2016, tá bom? Questão 180, prova azul. Fica ligado nas propriedades que a gente viu lá atrás, tá bom? Não deixe de assistir as aulas. Assiste também o nosso canal do Prender Legal e verifica lá algumas aulas sobre potenciação, tá bom, gente? É importante você ficar se atentando sempre à questão de resoluções de matemática básica, porque o Enem vai te cobrar muito isso, tá bom? Vamos à próxima? Outra questão agora. Deixa eu passar aqui só um minutinho. Pronto. Uma questão agora de 2021, tá bom? Questão número 137, prova azul. Professor, o que eu faço nessa questão? Eu vou direto para o comando. Eu deixei aqui, ó, no comando, bem grifadinho, só que na prova, é claro, não vai vir essa parte aqui, né? Você vai ter que deduzir que isso aqui é o comando. O comando é a partir do ponto, ok? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o sísmico, ou seja, quanto vale o M0, ok? Quanto vale esse abalo sísmico aí? Dispersão em relação à dispersão de energia. Já temos o comando. Ou seja, quem é esse M0? É o momento sísmico, ou seja, usualmente estimado a partir dos registros de movimentos da superfície, que é a escala que a gente conhece, ok? A escala Richter. Vamos lá. Nessa prova, a gente tem um texto grande de novo. Lembra que eu falei? Já sei o que eu quero no comando, vamos ao texto. A escala de magnitude de momento, abreviada por MMS, é denotada como M na base W, introduzido em 1979 por Thomas Hertz e Kieron Kanamori. Substitui a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Um pouco menos conhecido pelo público, ok? O MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, o MMS é uma escala logarítmica de MW, não é isso? E M0, se relacionam pela fórmula. Ou seja, nós temos uma fórmula para medir essa dispersão de energia gerada por esses terremotos, ok? Onde M é o movimento sísmico, a gente viu agora há pouco, né? Cuja unidade é o Dynam, Dynam por centímetros. O terremoto, né, de Kobe, né, que aconteceu no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude, olha aqui pessoal, de 7,3 na escala, ok? E ele quer saber o quê? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o movimento agora sísmico, tá bom? Vamos lá? Que a gente chama de MMS. Eu tenho a nossa fórmula matemática e agora a gente vai resolver esse probleminha, tá bom? Professor, o que eu tenho que fazer aqui? Ele está te dando uma informação, tá vendo? Ele está dizendo que teve uma magnitude aqui de 7,3. E a gente vai verificar como é que fica isso em cálculos, né? Ou seja, nesse valor aqui, ó, ele corresponde a 7,3. Tudo isso é igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0, né, que é o sísmico, não é isso? Na base 10. Não precisaria aparecer isso, só para deixar claro isso, tá? Esse camaradinho aqui, ó, que está positivo,
que está negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, agora positivo. Eu vou ter 7,3 somado a 10,7. Tudo isso é igual a 2/3 de log de MO, que é o sísmico, né, na base 10. Agora, eu vou estabelecer agora, ó, uma relação de soma entre eles, tá, gente? Somando esses dois valores aqui, ó, eu vou ter aqui 7 mais 10 dá 17, 0,3 e 0,7 dá 1. 17 mais 1 vai dar quanto? Ó? 18, que é igual a 2/3 de log do sísmico, não é isso? Que é o M0 na base 10. Bora aplicar a propriedade? Eu tenho aqui, ó, vou colocar de forma separada para você, estudante, entender direitinho em casa o que vai acontecer, tá bom? Vou fazer isso aqui direto. Trabalha meio pelos extremos, ou pode simplificar aqui, tá bom? Vamos simplificar 18 por 2? Vai ficar 9, certo? E aqui 1/3. Gente, quanto é 3 vezes 9? 27, ok? Aí esse pedaço aqui agora, ele vai virar agora 27. Então eu vou ter log de M0 na base 10 vai ser igual a 27. Propriedade logarítmica que a gente viu lá atrás, ó. O valor da base, ele vem... Quem está aqui, ó, vira expoente da base. Isso quer dizer que o nosso sísmico, não é isso? Procurado, é igual a 10 elevado a 27. Tá bom? Alternativa correta, letra E. Ok, pessoal? Uma questão bem interessante para você perceber aí, ó, as propriedades. A gente usou basicamente aí uma propriedade logarítmica que envolve essa relação. É bem simples, é bem tranquilo para a gente fazer, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui essa aula de logaritmo, com duas questões de nível 1 e nível 2 para vocês, tá bom? Fique atento, acesse nossos canais, fique de olho nas aulas e até a próxima.